Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês 9 sinais no seu corpo de que você está ingerindo pouca proteína. Eu vou dar um spoiler que esses sinais vão muito além da fraqueza muscular. Então, antes de desenvolver a fraqueza muscular, alguns desses sinais podem estar evidentes, já clamando por ajuda, avisando o seu corpo pedindo ajuda, pedindo mais proteínas. Então é muito interessante que você reconheça o que o seu corpo está querendo dizer. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Flávio Jambo, sou médico pós-graduado em geriatria e medicina intensiva. E aqui nesse canal eu te ensino como manter e recuperar a sua força muscular e vitalidade mesmo após os 60 anos de idade. Quem já me acompanha já sabe o quanto eu prego pela importância da ingestão de proteínas, principalmente na população acima de 60 anos. Num momento de vida na qual nós precisamos aumentar a quantidade de proteína, o que temos visto é uma redução, causando vários problemas relacionados à baixa ingesta de proteínas, e o principal deles e mais evidente é a fraqueza muscular, a sarcopenia, a perda de funcionalidade, o risco de queda. Tudo isso relacionado à baixa ingesta, mais sedentarismo e inatividade física. Então vamos lá, eu vou falar primeiro sinal. O primeiro sinal é o sinal mais evidente. Quem já me acompanha já sabe que eu sempre falo isso, que é a fraqueza muscular. A nossa musculatura, a nossa força é composta de músculos, e os músculos são praticamente proteínas puras, né? Nós temos a unidade motora, a unidade funcional do músculo é a base de proteína. Então, se nós temos uma baixa ingesta de proteína, principalmente associado à inatividade física, o desgaste da idade, o desgaste do dia a dia vai promover uma maior degradação em detrimento de uma menor construção. Então essa balança vai dar um resultado negativo. O que você vai sentir realmente é a fraqueza muscular, dificuldade para caminhar, vai caminhar com uma velocidade diminuída, vai ter quedas com frequência, vai ter dificuldade em subir um lance de escada, vai ter dificuldade em lavar uma louça, por exemplo, já vai começar a ter dor no corpo, dor nas costas, vai começar a ter dificuldade de fazer as tarefas do dia a dia, como ir no supermercado, passear com os netos, sair de casa vai ser cada vez mais um desafio maior. Então, esse é o sinal mais evidente de baixa ingesta de proteína. O segundo sinal, não tão óbvio, está muito relacionado à cicatrização. Então, se você tem uma cicatrização muito lenta, você fez um machucado na perna, cortou o dedo, e essa cicatrização está muito lenta, está demorando para fechar essa ferida, provavelmente você pode estar com baixa quantidade de proteína. Todo o nosso sistema de reconstrução de pele, de todos os tecidos, funcionam à base, claro, de proteína. A gente sempre pensa em diabetes, né? Diabetes também é uma outra doença na qual a cicatrização fica mais comprometida. Mas a gente não deve esquecer que a cicatrização baixa na ausência de diabetes pode ser por conta de baixa ingestão de proteína. Inclusive, aquelas escaras, aquelas lesões por pressão que podem acometer pessoas acamadas, o principal tratamento, além da cobertura do curativo adequado, é um aporte nutricional com mais proteína na alimentação. Esse é o principal tratamento para fechar esse tipo de lesão. O terceiro sinal que o seu corpo pode estar te avisando é através de alteração, nós chamamos, no meio médico, né, na linguagem médica, nós chamamos de fâneros. O que são os fâneros? Basicamente, cabelo, unhas e pele. Então, são tecidos formados principalmente por queratina, que é o quê? Uma proteína. Então, é uma proteína que vai se depositando em camadas, promovendo esse tecido que a gente chama de queratinizado, que é o cabelo, a unha e a pele. Problemas de ressecamento na pele, de escamação na pele, problemas como unhas quebradiças, queda de cabelo, e isso tudo pode estar relacionado também à baixa ingesta de proteína. O quarto problema não é tão óbvio assim,
está muito relacionado à diminuição, à dificuldade de digestão. Então, é uma lentificação do nosso processo digestivo. Então, você se alimenta e você demora muito, tem muita eructação, né, muito arroto, tem muitas vezes refluxo, o alimento você sente que demora para sair do estômago, tem aquela sensação de empachamento. Muitas vezes também pode estar relacionada a uma baixa ingesta de proteína. Pensando que todas as nossas enzimas digestivas, né, inclusive a amilase, lipase, que são as enzimas que vão ajudar a quebrar, a digerir as nossas gorduras, digerir o carboidrato, a pepsina, que é a proteína responsável por quebrar as proteínas, elas são feitas de proteína. Então, numa baixa ingesta de proteína, pode ter também uma dificuldade na produção dessas enzimas. Então, é um outro sinal que a sua quantidade, a sua ingesta de proteína pode estar diminuída ou abaixo da meta. E fica até o final, que no final eu vou mostrar para vocês como calcular a sua meta de proteína e algumas orientações para que você alcance essa meta durante o dia, durante as principais refeições. O quinto sinal está muito relacionado às infecções recorrentes. Então é o paciente que muitas vezes, a pessoa que muitas vezes reclama de ter a imunidade muito baixa. Qualquer mudança de tempo, qualquer contato com alguma pessoa gripada, resfriada, ela já vai ficar doente. Pessoas que têm infecções respiratórias, pneumonias, resfriados, gripes, gastroenterites, problemas também de diarreia, problemas infecciosos crônicos, né? Infecções furunculoses, por exemplo, feridas na pele. Então isso pode estar também relacionado à baixa ingesta. Por quê? O nosso sistema imunológico, que são os nossos anticorpos, são produzidos através de proteínas. Na verdade, são proteínas que são produzidas pelo nosso sistema imunológico, e ele precisa de aminoácidos, então precisa ter a matéria-prima. Então, quando eu sempre falo até desses tijolinhos, que são os aminoácidos que estão presentes nas proteínas, geralmente eu falo muito a respeito da questão da força muscular, mas você tem que entender que os aminoácidos e as proteínas estão presentes em diversos sistemas do nosso corpo. E muitas vezes eles vão se apresentar com esses sintomas, muitas vezes até inespecíficos, que eu estou citando um por um nesse vídeo. O sexto sinal, na verdade, é mais até um sintoma, é a fadiga. É o paciente que está cansado, é o paciente que está sem ânimo. Muitas vezes ele pode estar com uma anemia. Temos que entender que muitas vezes a anemia não é só por conta de deficiência de ferro ou de vitamina B12 ou de ácido fólico. Muitas vezes a deficiência da produção do sangue, que é principalmente a hemoglobina, que é uma proteína relacionada à formação da célula sanguínea, também pode estar diminuída por falta de matéria-prima. A matéria-prima que é a proteína também, que são os tijolinhos. Então, através de anemia, através de alterações hormonais, muitos dos nossos hormônios também são feitos de proteína. Então, esse cansaço, essa fadiga também pode ser por conta de baixa quantidade de matéria-prima, de proteína, para a formação do nosso sangue, dos nossos hormônios, que vão dar mais disposição para o nosso dia a dia. O sétimo sinal pode estar relacionado, olha só que interessante, pode estar relacionado ao seu humor. Os nossos neurotransmissores, que são as substâncias que agem no nosso cérebro para determinar as nossas emoções, o nosso humor, a sensação de bem-estar, sensação de prazer. Você já deve ter ouvido falar, né, em dopamina, serotonina, noradrenalina. São neurotransmissores que são à base de proteína. Então, muitos aminoácidos, inclusive aminoácidos essenciais que nós precisamos ingerir, eles servem como matéria-prima para a formação desses neurotransmissores. Então, muitas vezes a pessoa está com uma serotonina baixa, está com a dopamina baixa, isso pode causar desânimo, depressão, ansiedade. Então, a ingesta de proteína também está relacionado a uma estabilidade
emocional, né? Então a saúde mental nossa também está ligada com as proteínas. Quando nós falamos em ossos, em osteoporose, o primeiro nutriente, que na verdade é um micronutriente, que vem na nossa cabeça é o que? É o cálcio, né? O cálcio e o magnésio. Mas nós não podemos esquecer que os nossos ossos, 30% deles é formado de proteínas. Então, é formada a proteína, em cima dessa proteína, algumas células que agem no tecido ósseo, vai pegar o cálcio e vai mineralizar essas proteínas, deixando o osso mais duro. Então, a base para que seja implantado o cálcio nos ossos é feito de proteína. Então, se você tem uma baixa ingesta de proteína, você também pode ter osteoporose e osteopenia, pelo mecanismo direto da baixa de proteína e pelo mecanismo indireto da falta de força muscular, da falta de músculo. Eu sempre explico que o músculo e os ossos estão diretamente relacionados. Todos os nossos movimentos, todos os nossos ossos têm um músculo inserido nele. Então, quando a gente estimula esse músculo, quando a gente contrai esse músculo, a gente também está estimulando o osso. Então, por isso que as duas entidades, osso e músculo, estão diretamente relacionadas. E o nono e último sinal dessa lista é o inchaço. A gente chama de edema. Então, esse inchaço, principalmente em membros inferiores, o inchaço nas duas pernas, inchaço em volta dos olhos, pode ser pela diminuição da quantidade de proteína no sangue. Mais especificamente, uma proteína chamada albumina, que é uma proteína que o nosso fígado produz. E uma das funções que essa proteína tem dentro do nosso sangue é puxar de volta o líquido, a água que pode escapar para fora do vaso. Então é como se fosse uma esponja que vai segurar a água dentro do vaso, dentro das veias, dentro das artérias. Então quando a gente tem baixa produção de albumina, que é essa proteína, vai acontecer um extravasamento desse sangue. Inclusive, essa é a fisiopatologia, a causa do inchaço produzido por problema no fígado. A gente tem que lembrar também que o principal produtor de albumina no nosso corpo é o fígado. Então, se há uma falência no fígado, mesmo que haja uma ingesta de proteína, não vai haver conversão para que essa proteína vire albumina. Doutor, eu achava que falta de proteína no sangue só ia dar fraqueza. Tá vendo? Outros sinais, na verdade eu falei 9 sinais que podem estar relacionados à baixa ingesta de proteína. E qual a quantidade de proteína que eu devo ingerir? Então vamos lá, vou fazer uma conta bem rápida. Você vai pegar 1,5 gramas e multiplicar pelo seu peso. Então se você, por exemplo, pesa 70 quilos, você vai multiplicar 1,5 vezes 70, que vai dar 105. Esse resultado é a quantidade de proteína que você deve ingerir nas 24 horas, ou seja, 105 gramas de proteína nas 24 horas. Lembrando que a gente não deve ingerir numa única refeição, então a gente deve fracionar em porções de 30 até 40 gramas de proteína por refeição. Então você pode separar essa quantidade de 30 gramas no café da manhã, 30 gramas no almoço, 30 gramas no jantar e até colocar um aporte a mais aí num lanche da tarde, você vai ter a quantidade, certamente você vai estar atendendo a sua meta proteica. Lembrando que pacientes mais debilitados e em sarcopenia mais franca, mais evidente, a gente pode chegar até a 2 gramas. É muito importante que você faça esse cálculo e descubra a sua meta proteica. Mas e para saber quais são os principais pratos? Eu desenvolvi um e-book, eu vou deixar o link aqui embaixo, com 30 receitas hiperproteicas. Ou seja, receitas que vão oferecer e vai informar a quantidade de proteína que vai estar disponível por porção. São receitas fáceis de preparar, são receitas que você pode fazer no seu dia a dia para diversificar até a sua alimentação de uma maneira saborosa e, claro, nutritiva, sempre respeitando a meta de proteína. Então são 30 receitas deliciosas que você pode incrementar facilmente no seu dia a dia. E se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve. Já aperta aqui no inscrever e já ativa o sininho de notificação. O YouTube me avisa que tem muita gente que assiste diversas vezes esse vídeo e ainda não é inscrito.
Então acaba perdendo a chance de receber em primeira mão e não perder as notificações de quando eu publico meus vídeos. Além de, claro, quando você se inscreve no canal, você me ajuda e o YouTube vai distribuir para mais pessoas. E já aproveita também e curte, porque quando você curte, o YouTube também entende que esse vídeo é interessante e vai distribuir para mais pessoas. Então, para manter a tradição, vamos escrever aqui embaixo Superação Sem Limites e a cidade de onde você está me assistindo. Quando você coloca a cidade, eu sei aonde as minhas palavras estão chegando. E cada vez que eu vejo nos comentários, eu fico mais feliz. Eu tenho certeza que as minhas palavras estão chegando muito além do Brasil, em vários lugares do mundo. E, claro, no interior também, nos rincões aí do nosso Brasil. Então, muito obrigado por ficar comigo até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.